A nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria. A mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. No meio do deserto, num mundo hostil, os homens conseguiram arranjar formas de subsistência. Após décadas de Guerra Fria e corridas tecnológicas para dominar o mundo, o Império ganhou o braço de ferro com a União Europeia. Depois da Lua, Marte acabou de ser colonizado. Durante anos, essa proeza sem igual tem absorvido todos os recursos do país. 20 anos depois do homem ter pisado a Lua, o Império Chinês, com os seus 2000 anos de história, demonstra agora ao mundo a grandeza da sua civilização. O seu êxito é tal que já se fala no século chinês. Mas nada disto aconteceu. Centenas de anos antes, uma série de acontecimentos fez abrandar o desenvolvimento durante séculos. Em 1174, Mongólia. Um chefe tribal é envenenado por uma tribo rival. Morre diante do filho de 9 anos, que se chama Temujin. Vários anos depois, dezenas de cavaleiros atacam o acampamento de uns nómadas. Levam consigo uma cativa, uma mulher magnífica. Chama-se Borte. 1214. Os mongóis tomam e saqueiam Pequim. Nos anos seguintes, a China perde 1/3 da população. 3 acontecimentos dramáticos, intimamente ligados. São momentos essenciais na vida de um conquistador ímpar na história da humanidade. Gengis Khan. Vejamos como. Mongólia, finais do século XII. Temujin, uma criança, perdeu o pai envenenado por um clã rival. Em vida, o pai era um guerreiro respeitado e o maior dos chefes tribais mongóis. A morte não lhe serve de nada, nem à família. A sua mulher e os 7 filhos ficam entregues a si mesmos, abandonados nos confins das estepes varridas pelo vento. Estão condenados à morte certa. Temujin tem 9 anos. O seu nome significa aquele que bate aço. As condições de vida na Mongólia são extremas. Entalada entre o Círculo Polar a norte e o deserto de Gobi a sul, a temperatura desce aos 38 graus abaixo de zero no inverno e sobe aos 38 no verão. A terra é dura e o seu povo mais rijo ainda. Os nómadas adaptaram-se a estas condições rigorosas. Deslocam-se constantemente consoante as estações do ano. São peritos a viver neste ambiente hostil. Em tais condições climáticas, o clã é fundamental. Sozinho, um homem não é nada. Um clã sobrevive ao inverno. Mas como resistir quando se há uma mulher só, com 7 crianças, nenhum rebanho e numa terra a fervilhar de lobos? À beira do abismo, a mãe de Temujin revela enorme força de caráter e recusa-se a morrer. A família vive de bagas silvestres, raízes e raros peixes. Contribuem todos para a sobrevivência do grupo. Bem, quase todos. Um dos irmãos de Temujin arrebata a pescaria à força. A família fica em perigo. Temujin não pode permitir tal coisa. Há que escolher. Viverem juntos ou morrerem sós. Bem-vindos à história da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhares de milhões de ocorrências e alteramos-las para reescrever a história sem cessar. Por exemplo, qual teria sido a vida de Temujin se não lhe assassinassem o pai?
Na verdade, não teria havido lugar para ele antes do pai morrer de morte natural. Teria sido um rebento na sombra de uma árvore com 100 anos que escondia a luz do sol. Para se compreender o caráter complexo do futuro Gengis Khan, temos de olhar para a sua infância. Muito antes de Temujin nascer, o pai raptara a mãe numa tribo vizinha. Aos 3 anos, idade em que se começa a falar, ensinaram-lhe a montar a cavalo. Aos 5, em vez de aprender a ler, abate as primeiras aves com arco e flecha e degola ovelhas. Aos 9, nos alvores da adolescência, assassinam-lhe o pai. Aos 13, mata o próprio irmão. Considera normal uma morte violenta, que vai acompanhá-lo a vida toda. A infância de Gengis Khan moldou-lhe a personalidade e influenciou o curso da história. Outro rapazinho, um único sobrevivente entre os irmãos, sofre os golpes de um pai embriagado nos confins do campo russo. Chama-se Iosef, mas mais tarde torna-se Stalin, o Homem de Ferro, ditador da União Soviética. O que não nos mata fortalece-nos, mas não nos torna necessariamente mais humanos. Vamos continuar. Temujin e a família sobreviveram, mas levam uma existência desesperada. Durante anos de deambulações através de uma adolescência que não leva a lado nenhum, 2 pessoas vão marcar para sempre o destino de Temujin, um homem e uma mulher. Primeiro, Jamukha. Seu amigo de infância torna-se seu irmão de sangue. E entre os mongóis, tal facto carrega imenso poder. É sagrado. Mas a pessoa que virá a ser essencial na vida de Temujin ainda não está a seu lado. Pouco antes de morrer, o pai de Temujin escolhera-lhe a noiva. Tal como o filho, a rapariga tem fogo no olhar e um rosto excepcional. Ainda adolescente, Temujin regressa, encontra a prometida e casa-se com ela. A jovem chama-se Borte, e o amor de ambos será eterno. Borte depressa conquista a atenção de Temujin. Os seus conselhos são sensatos, os argumentos irrefutáveis. Temujin para sempre dará ouvidos a Borte. Mas de momento o casal vive feliz com o seu rebanho. É nessa altura que um acontecimento vai alterar o curso da história. De súbito, são atacados por dezenas de cavaleiros vindos do nada. É uma vingança. Mesmo décadas depois, um mongol não esquece uma afronta. E o jovem Temujin paga agora pelas ações do pai. Temujin só tem segundos para escolher: ficar a defender a mulher e morrer, ou fugir e deixar Borte ser capturada. Com um enorme peso na alma, Temujin foge. Mas faz uma jura. Um dia, há de reunir um exército, recuperar Borte e vingar esta humilhação com sangue. Um mongol nunca esquece uma afronta. O coração grita por vingança, mas Temujin nada pode fazer. Não tem exército. Pelo que se vira para o amigo da vida inteira, seu irmão de sangue, Jamukha. Temujin pode não ser um senhor da guerra, mas Jamukha agora é-o, e temível. Tem um exército e aceita ajudar o irmão de sangue. Juntos, atravessam as montanhas do norte, longe da sua estepe natal. Entram no coração do território inimigo e aguardam a noite. Um mongol jamais esquece uma afronta. A expedição permite que Temujin reencontre Borte. Mas não só.
Durante a campanha, revela a sua grande capacidade de liderança. É carismático, corajoso e generoso. Vários guerreiros ficam fascinados. Em vez de continuarem ao lado de Jamuka, resolvem seguir o irmão de sangue, Temujin. A história acaba de mudar de rumo. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é um acontecimento muito importante. Uma encruzilhada da história em que o mundo tanto pode pender para um lado como para o outro. O jovem Temujin adora Borte do fundo do coração. Não suporta a ideia de viver sem ela. Para a encontrar, forja alianças, reúne um exército e parte para a guerra. Este episódio ilustra bem o extraordinário dom que possui para o comando. Os guerreiros discutem-no e seguem-no. Mas também emerge outra faceta do seu caráter. Temujin manda executar todos os raptores, incluindo as mulheres e os filhos. Quando raptaram Borte, os inimigos despertaram a violência adormecida dentro de si. A temível máquina de guerra está agora em movimento e já não há ninguém capaz de a fazer parar. A história acaba de sofrer uma viragem dramática. Temujin torna-se grande chefe tribal, adorado e respeitado. Entre os nómadas, a posição de chefe tribal é precária. Não se nasce chefe tribal, torna-se através do mérito pessoal. E é difícil permanecer chefe. Não se tolera incompetência, fraqueza ou falta de sorte. No século XVIII encontramos o mesmo tipo de organização entre os piratas. Entre os piratas, a tripulação é que elege o comandante. Se provar ser incompetente ou perder a confiança dos homens, pode ser apiado ou até pior. Para se ser e continuar chefe tribal, o mongol tem de aliar a autoridade à competência, generosidade e, além disso, ter a sorte do seu lado. É uma arte. Voltemos ao curso dos acontecimentos. Os anos que se seguem são uma lista interminável de batalhas, traições e massacres. Durante este período, ocupam a Mongólia várias tribos. Mongóis, Merquites ou Queraites odeiam-se há gerações. Antigamente, homens fortes conseguiam unir todas as tribos e impor-se como soberanos. Eram conhecidos por Khan. Lutando lado a lado, Temujin e Jamuka procuram recuperar esse poder ancestral. Sabem que, uma vez unidas, as tribos serão invencíveis. Contudo, só pode haver um Khan. É o que a sua mulher lhe diz. E Temujin dá sempre ouvidos a Borte. Os dois irmãos de sangue tornam-se inimigos figadais e guerreiam-se entre si. Jamuka é bom guerreiro, mas um chefe fraco. Mentiroso e cruel, perde o respeito das tropas. Por seu lado, Temujin bebe a mesma água turva que bebem os seus homens, acredita na lealdade e no mérito. Sob o seu comando, simples soldados podem tornar-se generais. Correm rumores em toda a estepe que vão formando a lenda de Temujin. Finalmente, numa grande assembleia, o clã dos chefes de tribo nomeia o soberano. Temujin torna-se o novo Khan. Mas tem de defender o título. A oposição ao novo Khan é considerável, sobretudo a de Jamuka, o irmão de sangue. Os dois lutam durante muitos anos. Temujin sofre derrota após derrota. O seu poder devia ter ficado ameaçado, mas acontece exatamente o oposto. Mais poderoso do que as armas, o carisma de Temujin faz aumentar as suas fileiras. Enquanto ao mesmo tempo a crueldade de Jamuka
isola-o um pouco mais todos os dias. O irmão de sangue, exausto e só, é finalmente entregue a Temujin. Entre os mongóis, matar um irmão de sangue é muito grave. Mas só pode haver um Khan. Temujin domina toda a Mongólia. Já era Khan. Agora proclama-se Gengis Khan, supremo chefe tribal. Com a Mongólia unificada, Gengis Khan vê-se à frente de um exército medonho. 100.000 guerreiros das estepes à espera apenas de uma coisa: avançarem à conquista do mundo. A palavra guerreiro não existia na língua mongol. Todos os homens dos 14 aos 60 são guerreiros. A toda a volta à guerra. Nesta sociedade nómada, uma pessoa em cada 4 vai para a guerra. Um guerreiro mongol é um cavaleiro e um arqueiro sem rival. O arco mongol da dupla curvatura é uma arma temível. Dispara mais longe e mais depressa do que qualquer outro arco. Em 1415, na Batalha de Agincourt, cada arqueiro inglês disparou 12 setas por minuto e o conjunto dizimou a cavalaria francesa. Um arqueiro mongol bem treinado consegue disparar o dobro no mesmo tempo. Uma saraivada de aço. Os exércitos de cavaleiros mongóis têm enorme mobilidade. Como disse Napoleão, um exército é a sua massa multiplicada pela velocidade. Os cavaleiros mongóis conheceram este princípio séculos antes, conseguiam percorrer quase 100 km por dia. Os cavaleiros encarregados de entregar as mensagens do Khan faziam ainda melhor. Para o conseguir, dormiam e comiam na cela. Os mongóis aplicavam a mesma tática militar dos índios norte-americanos: avançar separadamente, atacar a informação. Os mongóis eram imprevisíveis. Preferiam atrair os inimigos para armadilhas para serem destruídos em perfeita segurança. Ninguém os via chegar. Todos os ouviam atacar. Quando se dispõe de um exército, procuram-se inimigos. Temujin, agora Gengis Khan, vai incendiar o mundo. Primeiro o sul. As histórias da Mongólia e da China estiveram sempre ligadas. Imperadores chineses tentaram sempre dividir as tribos mongóis para viverem em paz. Mas agora que os mongóis estão unificados, têm finalmente a possibilidade de se vingarem. Em poucos anos, Gengis Khan varre os tangutos do mapa e a seguir cai sobre a dinastia Jin. Incapaz de forçar um cerco, obriga engenheiros chineses a ficarem ao seu serviço. Graças a eles, toma Pequim e saqueia, enfurecido pela resistência da cidade. Depois de anexar a Manchúria, Gengis Khan invade a Coreia. Garantindo à dinastia Song uma pausa, cai sobre a Ásia Central, arrasa a Rússia e a Turquia. O mundo está em chamas. Em todo o lado se temem os mongóis, porque o Gengis Khan considera que a guerra também é psicológica. Cultivando o terror, os mongóis quebram a vontade de lutar dos inimigos. Qualquer resistência é punida com um massacre. Os homens são chacinados, as mulheres escravizadas. Constroem pilhas de caveiras bem visíveis. Em todo o lado só se fala de empalações, torturas horrorosas, prisioneiros a servirem de escudos humanos. Em cada ocasião, poupam-se alguns sobreviventes, não por misericórdia, mas para eles passarem a palavra. Não se resiste a Gengis Khan. A receita, embora desumana, é eficaz e horrível. Em poucos anos, Gengis Khan constrói o maior império da história. Da Pérsia à Coreia, o seu império impõe uma época de paz conhecida por Pax Mongólica. O comércio está florescente. Criam-se rotas comerciais. A Ásia abre-se à Europa em regime de permanência. 2.600.000 km².
Mais de um quarto da massa terrestre do planeta. Ao longo da história, só o Império Britânico conseguiu rivalizá-lo no tamanho. E pensar que, a princípio, a Mongólia do Gengis Khan tinha só 900 mil habitantes, mas a superfície do Império tem de ser comparada ao seu próprio tempo de vida. Alexandre Magno conquistou um território de 518 mil quilómetros quadrados, mas desmoronou-se poucos anos após a sua morte. Napoleão conseguiu juntar 70 milhões de pessoas em mais de 77.700 quilómetros quadrados, mas o Império só durou 10 anos. Hitler previu que o Reich ia durar 1000 anos. Teve de contentar-se com 12. O Império Romano tinha 88 milhões de habitantes, espalhados por 3.900.000 quilómetros quadrados, e durou 500 anos. Em toda a história, torna-se evidente uma verdade. Os impérios que mais duram não são aqueles que assentam só na força. São os que promovem o desenvolvimento humano. E o Império de Gengis Khan? Gengis Khan morre exausto aos 72 anos. Na sua esteira, dezenas de milhões de cadáveres. Destruição a uma escala sem precedentes. Os chineses tinham um ditado: tudo o que os mongóis não compreendem destroem. E assim será com sistemas de irrigação e bibliotecas. Gengis Khan não quis conquistar o mundo, só queria devolver a terra aos legítimos donos, os mongóis. Mas, ironicamente, as guerras de Gengis Khan arruinam completamente o país. Com uma pequena população, a Mongólia vê os homens partirem para a guerra, para só voltarem em alturas de dificuldades extremas. Mas as conquistas dos mongóis não acabam com a morte de Gengis Khan. Os descendentes prosseguem a sua obra ainda durante bastantes anos. E a hecatombe mal começou. Numa China arrasada pela guerra, o estado de saúde geral é desastroso. O vasto território torna-se sede de uma epidemia aterradora, a peste negra. Arrasa a China anos seguidos, mas não só. Transmitida por pulgas, a doença aproveita a Pax Mongólica. Devido ao comércio e à rota da seda, a epidemia espalha-se por toda a Europa, invadindo cidades e o campo, envenenando as aldeias. Em 4 anos, a peste negra extermina 1/3 da população europeia. O continente levará 200 anos a recuperar. Mas essa é outra história. Os bárbaros passam, as civilizações permanecem. Os mongóis levaram a cabo a maior invasão a que a China já assistiu, mas não a única. Desde tempos imemoriais que os mongóis varrem toda a China, ao ponto de o país acabar por construir uma muralha que o protegesse. Construída ao longo de séculos, a Grande Muralha da China nunca impediu invasões mongóis. Noutros pontos do mundo foram feitas tentativas semelhantes. Por exemplo, os limites romanos e os seus quase 5.000 quilómetros de defesas também cederam perante a invasão germânica. Mais perto do nosso tempo, o Muro de Berlim tentou conservar o modelo económico ao cortar a Alemanha em 2. Quando caiu, arrastou a URSS. Podíamos pensar que tais muralhas e muros pertencem ao passado. Não é verdade. Desde um muro que protegerá os Estados Unidos dos imigrantes mexicanos às cercas anti-imigrantes entre a Hungria e a Sérvia, 50 fronteiras foram fortificadas e mais de 20.000 quilómetros de barreiras foram erguidos nos últimos 25 anos. Mais do que a muralha da China em 2.000 anos. Nos últimos 15 anos, o mundo está a fechar-se dentro das suas fronteiras. E, no entanto, a história mostra que não são as muralhas que protegem os países. Lentamente, sem o perceberem, os nómadas mongóis que se fixaram na China habituaram-se ao conforto, adaptaram-se ao modo de vida dos chineses
Os costumes difíceis de suportar nas estepes caíram gradualmente no esquecimento, e os descendentes dos terríveis guerreiros mongóis tornaram-se chineses. A China integrou-os e depois engoliu-os. Para viver em paz, comer até se estar saciado. As armas da civilização são mais lentas do que as dos conquistadores, mas o tempo trabalha a seu favor.